diz assim a palavra do Senhor: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exaltação de amor, ou alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada o façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Você pode fechar os seus olhos aí onde você está e orar ao Senhor neste momento, para que nós venhamos ter da parte do Senhor a revelação necessária para a glória dele. Aleluia! Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te adorar nessa noite, ó Deus, sabendo que o Senhor é o Deus da nossa vida. Sabendo que o Senhor é o Deus que tudo pode fazer, o Deus maravilhoso, exaltado, o Deus bendito, que não poupou o seu Filho amado, mas antes o entregou por mim e pelos meus irmãos. Paizinho, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua bondade, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, que é leal, do qual nós podemos, ó Deus, esperar confiadamente no Senhor. Paizinho, muito obrigado por tudo que já aconteceu aqui nessa noite. Muito obrigado, Deus, pela verdade do Senhor, que é o teu Filho amado, que está aqui no nosso meio. Espírito Santo, nosso amigo consolador, nos dirija naquilo que nós precisamos, até chegar ao trono da glória do Senhor. Que nosso louvor não seja impedido, que a nossa adoração não seja impedida por redes sociais nesse momento. Pai, que o nosso coração não esteja alheio daquilo que está acontecendo e é a tua palavra ao nosso coração. Que Satanás não venha roubar a nossa mente, não venha roubar o nosso foco, olhando para as redes sociais, ou olhando, ó Deus, para o passado ou para o amanhã, Senhor. Deus, que nós venhamos nos prender agora a esse presente que o Senhor nos deu, que é este momento de agora. Paizinho, em nome de Jesus, fique conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amados irmãos, como é fácil a gente se perder de Jesus, não é verdade? Como é simples a gente desviar o foco de Jesus. E nós saímos de casa, muitas vezes, para vir para a casa do Senhor, com o intuito, pelo menos é esse, deveria ser, o intuito de adorar o nome do Senhor. O nome, como Paulo vem dizer, o nome que está acima de todo nome. Para que todo joelho confesse e se dobre, dizendo que só Ele é o Senhor. Mas a verdade, amados, é que o inimigo de nossas almas, ele não quer que nós prestemos adoração ao Senhor. Ele não quer que nós prestemos o devido louvor ao Senhor. E ele vai nos roubar das mais variadas formas. Ele vai roubar às vezes o nosso coração por causa de uma intriga. Ele vai roubar o nosso coração às vezes por causa de uma mágoa. Ele vai roubar o nosso coração às vezes por causa de uma palavra maldita. Às vezes ele vai roubar o nosso coração, às vezes de uma fuga. Quantas vezes eu e você já fomos pegos aqui dentro da igreja, uma palavra ou num louvor, e a gente pensando no boleto de amanhã, ou o que vai acontecer amanhã, ou na janta daqui a pouco. Quantas vezes eu e você já fomos pegos assim de surpresa?
Quantas vezes nós já pegamos o nosso coração ouvindo uma palavra de esperança? Deus é bom, Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus ampara, Deus faz o milagre acontecer. Quantas vezes nós já estivemos ouvindo uma palavra assim? E Satanás roubou a nossa mente, dizendo, olha, mas você não vai conseguir, você não vai avançar, você não vai prosseguir. Quantas vezes nós já aconteceu isso conosco, não é verdade? E sabe, amados, a pior de todas as ações que Satanás usa, às vezes, é roubar o nosso coração em referência aos nossos irmãos. Ao ponto que de 7 coisas que Deus odeia, a pior é que ele abomina. É aqueles que se levantam e fazem contenda entre irmãos. Porque Deus, ele estabelece no seu reino uma família. Deus, ele nos chamou para uma família. Jesus Cristo, quando vem a esse mundo, ele disse, olha, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E era a primeira vez que os judeus ouviam essa palavra pai. Chamar Deus de pai era uma abominação. Era muito íntimo. Era muito íntimo chamar Deus de pai. Era muito íntimo para aqueles judeus que viviam uma vida de amostras, uma vida de fachada, sem relacionamento com Deus, uma profundidade minúscula, talvez um vasto conhecimento de quem era Deus, mas uma profundidade muito curta em conhecer ao Senhor. E Jesus, quando chega, ele diz, olha, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, porque se o meu Pai não me enviasse, eu não teria vindo. Ele começa a ter um relacionamento e mostrar um relacionamento para a sua igreja, ou para aqueles que crescem. Ele começa a mostrar um relacionamento de família. Ele começa a mostrar um relacionamento de irmãos. Ele começa a mostrar um relacionamento de que existe um lugar, existe uma casa, existe um pai, existe uma família. O irmão mais velho veio, ele entregou a sua vida, porque nós não tínhamos condições de ser chamados filhos de Deus. Mas ele vem nessa terra, se entrega a vida por mim, por você, sem merecermos. Mas ele desejou fazer isso. Foi o próprio Senhor que desejou fazer isso. E ele disse, olha, ninguém toma a minha vida. Ninguém pode tomar a minha vida, ninguém pode me matar. Mas pelo contrário, eu dou a minha vida em favor de vós. Foi ele que falou. Então, Deus, ele quer estabelecer conosco, não é uma vida ou um relacionamento à distância. Deus não quer manter conosco um relacionamento em redes sociais, aonde nós temos, às vezes, milhões de amigos, mas esses amigos não refletem a realidade da amizade. Não refletem. Quando você abre a sua rede social, tem lá amigos que você nunca viu na vida. Existem pessoas ali que talvez nem faz mais parte do seu meio de relacionamento. E nós chamamos de amigos. Mas para Jesus a amizade é outra situação. A amizade não é somente, olha, você é meu amigo. Não é simplesmente uma palavra. Para Jesus a amizade é relacionamento. Para Jesus a amizade é abnegação própria. Para Jesus a amizade, ser família, ser irmãos, é estender ao outro aquilo que você queria que acontecesse com você mesmo. É às vezes você deixar de ter para que o irmão possa ter naquele momento. Isso é família, isso é amor mútuo. É abnegar-se de si mesmo. Sabe, amados, e nós muitas vezes, nós criamos ou deixamos Satanás criar em nós um coração independente, um coração egoísta, um coração que preserva o nosso bem acima de todas as coisas. E esse Jesus ele veio aqui nessa terra, e incrível, sabe o quê? Jesus ele nasce numa família simples. E no versículo 6, olha o que vem dizendo no versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo o Logos, a palavra, que tudo foi criado, como diz lá em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, pela palavra, tudo foi criado, e quem é a palavra? O próprio Jesus. E ele diz, olha, mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou, quer dizer, ele não tentou ser igual a Deus. Ele não tentou roubar a glória de Deus, pelo contrário, o que é que ele fez? Era algo que ele podia se apegar. Era algo que podia ser dele.
Sim, podia. Ele poderia tomar isso em consideração a sua vida. Ele poderia, sim. Sabe, amados, mas ele não se usurpou ser igual a Deus. Por quê? Porque ele tinha que descer a forma de servo para nos ensinar qual é a verdade do céu. Qual é a verdade do céu? Ele está afirmando algo poderoso. Jesus não apenas parecia ser Deus. Jesus, ele não somente parecia com o próprio Deus. Jesus não somente transparecia ser igual a Deus. Pelo contrário, Jesus era o próprio Deus, era a essência de Deus, era a manifestação de Deus, era o Deus conosco, era o Emanuel. Ele vem nessa terra para mostrar um relacionamento para conosco e Deus. Ele vem para dizer justamente aquilo que nós precisamos entender. Sabe, amados, Jesus, ele veio para nos ensinar que existe um Deus que nós podemos chamar de Pai, que quer um relacionamento íntimo e fiel para conosco. E como é que ele nos mostra que ele quer um relacionamento? Sabendo que ele quer um relacionamento conosco, como nós poderemos acreditar nisso? Aí ele envia o seu Filho amado, o seu primogênito. E primogênito aqui não é porque um dia Jesus foi criado, ele sempre existiu. Primogênito é no sinal de primogenitura, ou ser de primícia, ser o primeiro, ser o colocado sobre o primeiro. E Jesus, ele vem nessa terra enviado por Deus Pai para se entregar em favor de nós. Isso para gerar um relacionamento. Jesus, ele vem nessa terra, nasce ali numa família, talvez das mais humildes daquele lugar. Escolheu para si uma profissão de carpinteiro, humilde. Jesus, e olha bem a trajetória do mestre. Olhe como a essência do céu é diferente da essência da terra. Jesus vindo nessa terra, ele nasce numa família emprestada. Amém? Está comigo? Glória a Deus. Jesus nasce numa família emprestada. Jesus, ele caminha num ambiente emprestado. Quando Jesus, ele vai pregar a sua igreja, a primeira igreja dele é na casa da sogra de Pedro. É uma casa emprestada. Quando Jesus queria descansar, ele descansava onde? Na casa dos seus amigos em Betânia. Quando ele queria descansar, ele pegava uma casa emprestada, ia para a casa dessa família, que eram seus amigos, e descansava ali. Quando Jesus queria pregar à multidão, ele subia num barco emprestado. Ele pegava o barco de Pedro, subia e pregava. Quando Jesus foi entrar triunfante em Jerusalém, o jumento também era emprestado. E quando ele vai ter uma ceia com a sua família, com os seus amigos, eu não sei se você sabe, mas o cenáculo não era dele. O cenáculo também era emprestado. A cruz também não era dele. A cruz não era para ele. E sabe o que é o mais interessante? Que nem o túmulo era dele. Até o túmulo era emprestado. Sabe o que é que Jesus estava nos ensinando? É que o valor de céu é diferente do valor da terra. Sabe, amados, nós somos tão egoístas às vezes, que nós ajuntamos tesouro nessa terra para passar aqui 70, 80 anos no máximo, 90, 100. O irmão Nilo já está aí perto dos 100. Né? Essa semana minha avó completa 100 anos. A família está se reunindo toda na Alta Floresta para esse aniversário de 100 anos. Mas você já percebeu o quanto nós somos idiotas? Essa é a palavra. Você já percebeu o quanto nós somos nécios, loucos? Vamos passar aqui 70, 80 anos, como eu disse. Nós ajuntamos um tesouro imenso, corremos atrás, brigamos por coisas, brigamos por riquezas, né? Brigamos por posições, brigamos por poder, brigamos por isso, aquilo. E isso não vai nos acompanhar. Porque no céu não entra essas coisas, no céu só entra uma informação, e essa informação é se você está sendo filho ou não, se você tem um relacionamento com o Pai ou não, se você tem um relacionamento com o Filho ou não, se o Espírito Santo, Deus terceiro, habita em você ou não. Lá no céu é assim. Sabe, amados, e nós brigamos, né? Nos tornamos pessoas exaltadas, egoístas, brigamos por coisas, brigamos por posições,
somos arrogantes às vezes com as pessoas que nós deveríamos estender as mãos. Somos arrogantes com o dinheiro, com isso. O dinheiro deixa de ser o nosso servo e passa a ser o nosso Senhor, né? Jesus nunca pregou contra a riqueza, não, amados. Pelo contrário, Jesus ele sabia o valor do dinheiro. Mas ele também colocava o dinheiro no seu devido lugar, colocava o devido lugar do dinheiro e também quem era o senhor de quem. Sabe, talvez nós nos tornamos os piores de todos da humanidade, porque nós conhecemos a Deus, temos uma Bíblia, né, nós caminhamos com Deus e nós não somos parte de Deus, porque nós não conhecemos Deus na sua essência. E quando Jesus vem, ele vem para nos mostrar um relacionamento. Jesus vem para nos mostrar que existe algo muito maior do que isso. Ele vem para nos mostrar que mais importante do que os nossos bens, talvez é os nossos irmãos, a nossa família, nossos filhos. Conta-se uma história, você já deve ter ouvido, de que um pai, um dia um senhor, pai da família, ele tinha um sonho de comprar um carro e ele trabalhou muito e comprou um carro novo. Ele comprou um carro do ano e aquele carro era o sonho dele. Todos os dias ele pegava a mangueira, ia lá e batia uma água naquele carro e cuidava daquele carro, né? E passava ali um paninho naquele carro. E ele tinha um filhinho, mais ou menos de uns 5 anos de idade. E esse filhinho acompanhava esse pai ali no seu cuidado, né? E um dia o pai saiu cedo para trabalhar e não limpou o carro. Ele não limpou o carro. E aquele menino que fez, não, esse carro é o carro do meu pai. Meu pai ama esse carro, eu vou lavar o carro para ele. E lavou o carro para o seu pai. E quando aquele homem chegou em casa, aquele homem ficou possesso do diabo. Ele viu o carro dele todo riscado. Aquele menino pegou uma bucha e saiu limpando o carro e riscou todo o seu carro. Aquele homem, quando viu, ele perguntou quem foi. O menino falou: papai, fui eu que limpei o carro para o senhor. E aquele menino, na sua inocência, aquele homem pegou um chicote e começou a bater naquele menino, bater com todas as forças na sua mão. Você não deveria ter feito isso. E foi batendo naquela criança e a sua mãozinha começou ficando ferida, ao ponto que tiveram que levar aquele menino para o hospital. E levar aquele menino para o hospital e de repente o médico vem com um resultado dizendo: olha, nós vamos ter que amputar a mão do seu filho. Porque os ferimentos foram muito grandes e vai necrosar e vai dar problema. Então nós vamos ter que amputar a mão do seu filho. E aquele menininho, depois da amputação, o pai foi visitar ele na cama. E ele só com o toquinho disse assim: papai, eu não vou mais lavar o seu carro, viu? Eu não vou mais fazer isso. Me perdoa. Aquele homem, diz a história, que ele saiu daquele lugar. Ele chorou copiosamente. Ele se sentiu o pior de todos os homens, do qual ele colocou os seus bens acima do seu menino. Colocou os seus bens acima da sua família, do seu filhinho amado. Sabe, mas às vezes conosco não é diferente. Às vezes não é um carro, mas às vezes é uma palavra. Às vezes é uma atitude. Às vezes é uma atitude dentro de casa que nós estamos sendo o adversário. E Jesus, ele vem nos ensinar o que é ser uma verdadeira família. Quais são os verdadeiros valores que existem. Ele vem nos trazer dos verdadeiros valores, porque, gente, olhe bem, na sua lápide não vai os seus bens. Sabe o que acontece? A grande verdade é que os seus amigos, aquele quem você às vezes dá tanto valor, esses seus amigos em uma semana,
eles vão estar lembrando de você 1, 2 ou 3 vezes no dia, ainda dizendo, olha como ele era bom. A sua família, por muitos anos, estarão pensando em você, e você vai abrir uma lacuna quando você se for. Sabe, amados, às vezes nós trocamos a verdade que deveria ser realmente fiel sobre nós. Às vezes nós trocamos os lugares da nossa vida, trocamos os lugares de peso. Quem deveria exercer o maior peso, maior influência sobre nós. Às vezes nós compramos coisas, criamos situações para agradar o coração de quem não está nem aí para a gente. Para mostrar para alguém que não está nem aí para a gente. Para mostrar para uma sociedade que talvez não sabe nem que você existe. Eu já vi homens barbados, desesperados, porque o seu time perdeu, chorando. Dá vontade de dar tapa na cara e dizer, toma vergonha na tua cara. Pessoas desesperadas por causa do ídolo que morreu. Não, não é assim. Nós precisamos ter as coisas nos seus devidos lugares. Nós precisamos dar valor a quem tem que ser, quem tem valor na nossa vida. Sabe, amados, Paulo está trazendo justamente uma palavra sobre isso. Paulo, no capítulo 2, qual nós lemos, ele está trazendo uma verdade sobre a sua igreja. A igreja, talvez a melhor igreja, a igreja mais amada por Paulo era a igreja de Filipenses. Essa igreja, como eu disse no domingo passado, era essa igreja que bancava Paulo quando Paulo estava sendo pastor lá na igreja de Corintos. Era essa igreja que enviava oferta, essa igreja que bancava. Então Paulo tinha uma estima muito grande sobre a igreja de Filipenses. Mas nesse capítulo em si, ele diz, olha, é importante que vocês tenham sobre vocês o mesmo amor que houve em Cristo Jesus. Que vocês não venham fazer por contenda, por amor próprio, por ego. Que vocês não venham fazer o que vocês fazem porque vocês querem mostrar a alguém. Não, que vocês não venham ser assim. Pelo contrário, que vocês venham ser como Jesus. Que vocês venham ser como Cristo e façam tudo da forma que Cristo fez. Como é que Cristo fez? Aí é no versículo 5 a seguir. No versículo 5 a seguir vem dizer quais são a visão de Cristo. Qual foi a ação de Cristo, do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Salvador. Qual é a ação que ele teve em relação à sua igreja, em relação à sua família. E olhe bem, essa palavra que nós lemos aqui, olha o versículo 6 de novamente. Que embora sendo Deus, não considerou por usurpação, talvez diz na sua Bíblia. Quer dizer, ele não tentou roubar a glória de Deus. Ele não tentou se apegar desse poder de Deus. Pelo contrário, ele se usurpou disso. Ele se retirou disso. E assumiu a forma de servo. Não é na aparência. Essa palavra tomou a forma, não é na sua aparência. Ele não se vestiu de pano de saco. Ele não colocou algemas nos seus braços. Não, ele tomou uma postura de servo. Ele tomou uma forma de servo. E Jesus, ele não era a cópia de Deus. Ele não era um representante inferior a Deus. Mas ele era a plena manifestação de Deus. Ele era o próprio Deus. João 1:1 mostra que Jesus, que até mesmo eu já falei aqui, Jesus ele mostra aqui que ele já existia antes de tudo. Colossenses capítulo 1 também vai dizer que tudo foi criado por meio dele. Sabe, amados, isso muda a nossa fé. E isso embasa a nossa fé. Por quê? Porque se Jesus é Deus, porque se tudo foi criado pela sua palavra, tudo foi criado por intermédio de Cristo nosso Senhor, nós podemos crer que ele tem autoridade absoluta, todo o poder está sobre ele. Paulo mesmo vem dizer, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Existe um poder absoluto sobre ele.
Se ele realmente é Deus, se ele realmente é o Filho de Deus, se ele realmente é o Criador de todas as coisas, a sua palavra, ela não pode de forma alguma ser relativizada. O que ele fala é sentença. O que Jesus fala a mim e a você, hipócritas somos se nós não entendermos, ouvindo essa palavra e não obedecermos. Se nós não tomarmos realmente uma postura de pessoas que servem ao Senhor. Porque, amados, eu quero dizer algo a você. Servir a Jesus e fazer a sua vontade não é opcional. Não é uma opção para mim e para você. Se ele realmente é Deus, não tem opção. Não dá para seguir a Jesus como referência, simplesmente de qualquer forma. Ele precisa ser o nosso Senhor. E no versículo 7, vem dizer que ele se esvaziou. Se esvaziou. Essa palavra no grego é kenosis. Essa palavra quer dizer justamente, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da sua glória. E aqui está, talvez, os pontos mais profundos dessa teologia que Paulo está trazendo. Cristo se esvaziou, se despiu, retirou a sua glória. Mas nós precisamos ter um cuidado. E sabe qual que é o grande problema? Olha aqui para mim, por favor. Sabe qual que é o grande problema para nós? É a mesma intimidade que nós procuramos. É essa mesma intimidade que nos separa e nos leva para longe. Você pode perceber, quando você começa a ter amizade com alguém, você tem respeito, você tem ali uma ajuda mútua, você quer parecer favorável, você quer parecer servo, você quer estender as mãos. Mas a verdade é que às vezes no decorrer do relacionamento, o próprio relacionamento vai nos distanciando, vai nos tornando aquém desse próprio relacionamento. E a verdade, amados, é que com Cristo também não é diferente. Nós não servimos a Cristo da mesma forma que servimos quando nós nos convertemos. Não é o mesmo amor. Não é aquele primeiro amor. Deveria ser melhor, mas muitas vezes não é assim que funciona. Pessoas na caminhada começam a relativizar o seu relacionamento com Cristo. Relativiza da minha forma de ver. Agora já não é mais o que Cristo falou que tem que valer. É o que eu acho. E talvez das armas que Satanás tem para nós é o nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, minha vida é assim mesmo, eu tomo conta da minha vida. Sabe, a gente vai relativizando a nossa caminhada com Cristo. E sabe quem se apropria disso? O próprio Satanás. Ao ponto que ele não choca. Ao ponto que ele não precisa desviar alguém que já está caminhando para lá. Sabe? Às vezes nós achamos porque está tudo bem, está tudo calmaria, tem dinheiro na conta, tem saúde, está tudo bem no casamento, está tudo bem na empresa, está tudo beleza. Ah, Deus está abençoando. Nem sempre a bênção ou a calmaria é bênção de Deus. Nem sempre falta de tribulação, falta de problema, é que Deus está testificando aquilo que nós estamos vivendo. A melhor coisa é você trazer a sua vida para a palavra. E eu já ensinei aqui, até tinha muita gente aqui e eu dei um presente. Esse tempo atrás eu dei um presente para as pessoas que era o filtro. Lembra do filtro? Falei, quero dar um presente a vocês, que é o filtro. Qual é o filtro? No nome de Jesus. Né? Coloque a sua vida, não precisa outro. Pegue, como Paulo diz lá em Coríntios, examinai, pois, o homem a si mesmo. Não precisa de alguém julgar você. Pega a sua vida e coloca dentro do filtro Jesus. O que eu estou fazendo está condizente com Jesus? Jesus faria mesmo o que eu estou fazendo, se fosse ele? Como é que está a minha conduta com a minha família? Como está a minha conduta para com Deus? Porque, gente, olha aqui para mim, existe um tripé de sustentação da nossa vida, do qual a gente não pode inverter. Se nós invertermos isso, nós já fracassamos. O primeiro tripé
talvez o maior, talvez não, o maior, o primeiro lugar da nossa vida precisa ser Deus. Porque Deus, Ele não aceita o segundo lugar. Porque Ele nos deu tudo. Buscai a Deus em primeiro lugar. O primeiro tripé de sustentação é Deus. Deus é acima de todas as coisas. Deus, Deus, Deus. Segundo tripé é a minha família. É a minha família. A minha família precisa ser na mesma altura que eu estou. A minha família precisa caminhar junto comigo. Ela precisa ser amada, precisa ser cuidada. E a terceira tripé de sustentação é a igreja do Senhor Jesus. Sabe, amados, às vezes nós invertemos isso. Nós invertemos isso e por isso as coisas não dão certo. Jesus, ele abriu mão da sua glória visível. Ele, quando estava ali de frente para Pilatos, Pilatos disse para ele, ó, peça aí, eu tenho o poder de te libertar. Eu posso te libertar. Eu tenho poder para isso. Jesus olha para ele e diz assim, nenhum poder seria te dado se não tivesse vindo dos céus. Nenhum poder teria te dado. Sabe, amados, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de si mesmo. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, mostra que ele tinha glória antes de vir ao mundo. 2 Coríntios 8, 9, diz que sendo rico, ele se fez pobre. Sabe o que é isso? Isso é amor em movimento. Isso é o Senhor manifestando sobre nós. Enquanto nós estamos aí brigando, às vezes, por posição, estamos brigando por poder, enquanto nós estamos brigando por reconhecimento, estamos brigando por mais dinheiro, estamos brigando por essas coisas, Cristo vem na contramão do mundo e diz, olha, eu abri mão de tudo, abri mão da minha posição, abri mão da minha glória, eu abri mão de tudo, por quê? Por amor a você e a mim. O reino de Deus, ele não cresce quando nós o agarramos, mas ele cresce quando nós o entregamos ao lugar certo, quando nós fazemos aquilo que é certo. Também no versículo 7, ele se tornou homem. Ele se tornou homem, assumindo a forma de servo. E essa palavra servo no grego é doulos. Servo é doulos, é escravo. Sabe, amados, ele se tornou servo de todos. Deus entrou na história humana. O Verbo se fez carne. Ele habitou entre nós. Ele participou da nossa humanidade. Ele chorou. Eu não sei se você sabe, mas Cristo era 100% Deus e 100% homem. E não sei no que é que você pensa 100% homem e 100% Deus. Eu não sei como é que você vê isso. Eu consigo ver que mesmo ele sendo 100% Deus, mas também olhando para mim, que sou 100% homem, na forma de humano, de humanidade, você sendo mulher, homem, mas olhando para Cristo 100% na sua humanidade de homem, ele, como a Bíblia diz, ele estava ali sujeito a paixões, a debilidades, dores de cabeça, complicações da vida, problema, dor na barriga. Eu também tenho certeza disso, que Jesus, me permita aqui parafrasear, mas quando criança, Jesus também deu trabalho. Vai saber se não tacou pedra na casa de alguém, vai saber se não desligou o padrão de energia de alguém, né? Como criança a gente fazia isso, não é verdade? Subiu no pé de goiaba, não sei. Eu não sei, eu só sei de uma coisa, quando a Bíblia me diz 100% Deus, eu gosto de ver que Jesus era igual a mim. E por que ele decidiu ser assim? Para que eu também possa vencer como ele venceu como homem. Para me dar autoridade de vencer, para me dizer, olha, se ele venceu como homem, eu também posso vencer, porque Cristo é sobre mim, aleluia. Sabe, amados, a nossa humanidade se funde com a humanidade de Cristo. Nós podemos olhar para o nosso Senhor e não só ver Ele como Deus, porque Ele conhece as nossas debilidades, conhece os nossos anseios, conhece as nossas dores, conhece aquilo que nós também precisamos.
do qual nós podemos pegar as nossas dores, podemos pegar os nossos traumas, podemos pegar as situações difíceis que nós passamos e nós podemos colocar isso em Deus, colocar aos pés de Jesus. Por quê? Porque Ele também já venceu sobre isso. Ele sabe o que é sentir dor, Ele sabe o que é sentir tristeza, Ele sabe o que é estar magoado, Ele sabe de tudo isso daí. E Ele venceu. Então talvez o melhor lugar para colocarmos as nossas dores não é no Facebook ou nas redes sociais. Talvez o melhor lugar para colocar as nossas dores é aos pés de Jesus, porque Ele já venceu sobre nós todas as coisas. Aleluia! Sabe, não é sair por aí gritando das nossas dores, das nossas lutas, mas nós às vezes procuramos Deus só por último. E nós usamos um jargão que tem aí, né? Agora é só Deus. Como se Deus fosse a última opção. Não, Deus, Jesus precisa ser a nossa primeira opção. Precisa ser o nosso primeiro caminho. Sabe, amados, Ele tomou a forma de servo. Isso significa que Ele sentiu dor. Ele enfrentou tentações lá no deserto. Ele viveu limitações humanas. Sentiu sede, sentiu fome. Sentiu uma angústia na sua alma, ao ponto que ele estava ali suando gotas de sangue. E ele estava passando por isso como um homem. Ele não salvou de longe. Ele não fez isso de longe, por mais que ele poderia, ele tinha todo o poder disso. Não, mas ele veio até nós. Sabe, amados, não existe dor, minha e sua, que Deus não entenda. Não existe histórias que sejam distantes para o Senhor. Não existe traumas que o Senhor não venha conhecer. Não sei se você tem orado para um Deus distante. Não sei se você tem conversado com um Jesus distante. Mas eu quero te convidar você a falar com um Senhor que está perto. Um Deus que mora em nós. Um Deus que é conosco. Um Deus que conhece os nossos anseios, que conhece os nossos traumas, nossas dores. Mas mesmo assim, versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe por que Paulo ele traz essa morte de cruz? Porque era o pior tipo de morte que existia naquela época. Foi inventada essa morte de crucificação, foi inventada por os assírios. Depois foi refeita, dado mais ênfase a esse tipo de morte pela crucificação também pelos romanos. E os romanos dominavam isso como se fosse um termo de exposição. Eles crucificavam os seus prisioneiros. Eles crucificavam à beirada do caminho para que pudesse render uma exposição negativa, uma humilhação sobre aquela pessoa. Também ele era crucificado ali só com as roupas íntimas, para trazer realmente humilhação. Agora você tem de ver aquelas mulheres, agora aos pés de Jesus, olhando para o Senhor, ao ponto que quem estava ali embaixo dizendo: olha, você não é Deus, você não é o Filho de Deus, se você for, desça daí. E Jesus, na sua humilhação, por mim e por você, na sua humilhação ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele sendo Deus, ele se humilhou. Ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia o que representava a cruz. Ele sabia o que era a cruz. Ele sabia o que era isso. Mas ele foi obediente. Paulo vem dizer, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui nós vemos, talvez o ponto mais profundo da descida de Cristo.
O ponto em que ele não se fez apenas homem. Ele se humilhou até a morte. Ele foi até o final. E não foi qualquer morte. Morte de cruz. Sabe, amados? Vergonha pública. Sofrimento extremo. Julgamento, rejeição total. Ao ponto que o profeta Isaías, 400 anos antes, ele profetiza, olha, e ele foi ferido por nós, Isaías disse no capítulo 53. Ele foi ferido por nós. Eram os nossos pecados que estavam sobre eles. Os romanos achavam que era eles que estavam crucificando Jesus, mas não, foi eu e você. Foi o nosso pecado. E isso revela o amor de Cristo a mim e a você. Esse amor incondicional. E o mais importante é que ele foi obediente. Ele não foi forçado. Ele não foi ou se teve como vítima. Não. Ele decidiu fazer isso. Eu me entrego em favor de vós. Eu me entrego. É eu que dou a minha vida em favor de vós. É eu que entrego a minha vida a favor de vocês. Sabe, amados, a cruz não foi tirada de Jesus. A cruz foi entregue a Jesus. E Jesus a pegou. Sabe o que eu aprendo? Que obediência não é porque tudo está favorável. A verdadeira obediência não é quando está fácil. A verdadeira obediência é quando tudo está dizendo que não. Mas eu continuo obedecendo ao Senhor. Sabe? O próprio Davi, ele disse, eu não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. E às vezes, quando nos custa um mínimo, a nossa arrogância, a nossa prepotência nos tira da obediência com o Senhor. Ah, me feriu, passou por mim, não me cumprimentou, não sei o quê, dinheiro, e ppp. E às vezes nós deixamos de servir a Cristo, porque as coisas não estão caminhando do jeito certo. Ser obediente não é quando não me custa nada. Ser obediente é quando me custa tudo, e assim ainda eu decido ser obediente à palavra de Cristo. Também o versículo 9. Versículo 9 diz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A sua obediência, a sua entrega, o levou a um lugar de exaltação. Foi a sua obediência que levou a estar acima de todo nome. Depois da cruz, vem a resposta. Sabe, amados, eu tento olhar para aquele momento de cruz, lendo a palavra de Deus, eu tento parafrasear na minha mente, eu tento chegar perto daquele acontecimento ali na cruz, em que Jesus ali pendurado, e o meu pecado, o seu pecado estava sobre ele, e aquele pecado agora, é o pecado que estava distanciando Jesus de Deus, ao ponto que ele olha para o Pai e diz, Pai, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, talvez a maior dor de Jesus não foi o prego nas suas mãos, talvez não foi o prego nos seus pés, talvez não foi as 40 chibatadas, talvez não foi Pedro, seu amigo, ter traído. Sabe, a pior dor que Jesus sentiu não foi Judas ter traído, Pedro ter negado. Sabe o que eu vejo? É naquele momento da sua angústia. Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava olhando para o Pai e dizia assim, eu já não sinto mais o seu coração perto de mim. É claro que existe ali um ponto todo de substituição, mas ali era o filho. Era o filho dizendo ao Pai,
dizendo a Deus. É claro que, como eu disse, existe aqui um termo de substituição. Quando você vai para aquele ato, Jesus estava ali na cruz, todo o nosso pecado estava sobre ele, e naquele momento Deus não pode olhar para o pecado. Deus não compactua com o pecado, ele não pode olhar para o pecado por causa da sua glória. E Deus, naquele momento, ele se afasta ou vira as costas, para que ele não visse o pecado que estava sobre Jesus. Mas Jesus, quando foi obediente até o final, logo depois de porque me desamparaste, ele olha para Deus e diz assim: agora já não é mais Deus, agora é Pai, está consumado, a ti eu entrego o meu espírito. Sabe, amados, naquele momento, quando ele diz está consumado, ele está dizendo assim: olha, eu já paguei tudo, está tudo resolvido. A nota que você devia foi paga. A promissória da tua condenação foi rasgada. Agora você tem livre acesso ao trono da graça. Por quê? Porque o véu foi rasgado. E não foi rasgado de baixo para cima, foi rasgado de cima para baixo, para que nós pudéssemos ter acesso. E esse acesso não vem de vós, não é de vocês mesmos, não é pelas suas mãos. Você não tem poder algum de fazer a troca ou a substituição. Não, mas Jesus já fez tudo por mim e por você. Jesus já fez tudo. Jesus fez tudo por mim e por você. Nós não precisamos mais viver uma vida longe dele. Nós não precisamos mais das coisas desse mundo. Nós não precisamos mais viver como servos de Satanás, adorando a ele através dos nossos bens ou através da nossa vida. Não, nós podemos adorar o Senhor, a nossa família pode ser uma família que adore ao Senhor, nós podemos ter uma família que seja um exemplo da casa do Senhor, nós podemos olhar para o céu e dizer: é para lá que eu vou. Só que no céu, amados, não entra conjecturas. Lá no inferno vai ter muita gente que vai dizer assim: eu quase fui para o céu. Lá no inferno vai ter muita gente: olha, eu quase fui um filho de Deus, eu quase fui um servo, eu quase amei a Jesus, eu quase, mas o quase não me deixou. O quase não me deixou. A exaltação foi a manifestação da glória de Deus sobre Jesus. Porque Deus fez aquilo que eu e você não poderíamos fazer. E o próprio Deus é quem levanta, quem se humilha. Os humilhados serão exaltados. Aqueles que hoje estão sendo humilhados pelo amor do nome de Cristo, é o próprio Cristo que vai levantar com poder e glória. É o próprio Cristo que vai dizer: entra para o gozo do meu Pai, servo fiel. É esse mesmo que vai ouvir no último dia: olha, você passou tribulação por causa do meu nome, tu foi perseguido por causa do meu nome, tu não se rendeu aos domínios de Satanás lá na terra por causa do dinheiro, por causa da arrogância, por causa da prepotência, do egoísmo. Você se manteve fiel, e porque você foi fiel, a tua casa foi fiel. Passe para o gozo eterno do meu Pai, para a morada eterna, para que você se regozije com o Senhor. Sabe, amados, talvez isso, quando nós ouvirmos a trombeta tocar, aleluia, quando nós ouvirmos a trombeta tocar da volta de Cristo, talvez isso vai ser o som mais glorioso que nós vamos ouvir. Talvez esse vai ser o som mais esplendoroso. O som do nosso amado vindo buscar a sua noiva, vindo buscar os fiéis, vindo buscar aqueles que não adoraram a Baal, vindo buscar aqueles que adoraram sobre todas as coisas, que continuaram sendo fiéis. Sabe, os nossos amados cristãos foram muito melhores do que nós. Lá em Roma, no Coliseu, os nossos irmãos eram pendurados nos postes e eram acendidos com querosene para iluminar a cidade, por amor a Cristo.
Nossos irmãos eram jogados lá no Coliseu, para os leões, para servir de atrações àqueles romanos, por amor a Cristo. E nós, quando é a nossa vez de servir a Deus, como é que nós estamos fazendo isso, presbítero Cláudio? Como é que nós estamos fazendo isso? Nós não queremos ser o servo, nós queremos tomar o lugar do leão. Nós usurpamos muitas vezes o direito da viúva, do órfão. Nós não queremos servir, mas queremos ser servidos. Numa fila, nós queremos ser o primeiro, e se alguém passar na nossa frente, nós brigamos. Se alguém buzinar para nós, nós já queremos mostrar o dedo do meio. Gritamos. Ao ponto que nós deveríamos ser Cristo na vida dessas pessoas. Sabendo que é Cristo que nos exalta, que é Cristo que nos coloca diante das coisas. E ele diz, olha, é o nome que está acima de todo nome. E isso inclui as suas enfermidades. Isso inclui as suas dores. Isso inclui os seus traumas. Isso inclui tudo. Ele tem autoridade sobre a potestade, sobre o inferno. Você e eu não precisamos mais temer o inferno. Não precisamos. Por quê? Porque Jesus já venceu sobre todos. Nós não precisamos temer o inferno se nós somos fiéis ao céu. Nós só precisamos temer o inferno se você estiver desejando ir para lá. Se a sua vida está condizente com o céu, você não precisa se preocupar com o inferno. Amados, você percebe que eu não falo muito nas minhas pregações sobre o inferno. Não é porque eu não creio, pelo contrário, eu creio. Mas eu sei que o meu Jesus foi lá no inferno, tomou a chave daquele lugar, trancafiou, dizendo, olha, um dia eu volto aqui e eu vou prender todos aqueles que merecem esse inferno. Sabe, amados, mas eu não vou me ater ao inferno, porque eu sei que o céu me espera. Porque é para lá que eu quero ir. E o mínimo que eu preciso fazer é ser condizente, a minha vida precisa ser obediente a essa caminhada para lá. E Deus trouxe sobre Cristo uma supremacia. Versículo 10. E Deus o exaltou. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Cristo, Jesus, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que isso quer dizer? Que um dia todo joelho vai ter que se dobrar. Não tem essas pessoas que por aí que nós vemos hoje, que são satanistas, são pessoas que estão levando a sua vida de qualquer jeito, que são anticristos, que estão aí levando a sua vida de qualquer forma. Não tem essas pessoas. Ah, não existe Deus, não existe Jesus, não existe céu, isso aí é devaneio da sua cabeça, isso é loucura da sua cabeça. Ei! Um dia eles vão ter que entender e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia eles vão ter que confessar e vão ter que se dobrar diante desse joelho dizendo, olha, por que eu não ouvi? Por que eu não atendi? Por que eu não fui obediente? Todos os joelhos vão ter que se dobrar. Os que creem, os que rejeitaram, os que ignoraram, todos eles. Romanos 14, 11 vem dizer que ninguém escapará dessa realidade. Ninguém. A diferença é que alguns hoje se prostram, dobram os seus joelhos por amor. Outros um dia irão se dobrar por testificação da glória do nosso Senhor. A decisão, se render ou não,
Não pode ser opcional. Talvez hoje você está vivendo uma vida de qualquer forma. Ah, mas está tudo bem. Está tudo beleza. Mas te pergunto, Cristo está sendo glorificado através da sua vida? Cristo está sendo glorificado através de você? Porque Cristo, ele fez um caminho completo. Ele desceu da glória. Ele entrou na sua dor. Ele venceu na cruz. Ele foi exaltado por Deus. E isso, amados, não é apenas teologia. Isso é o evangelho vivo. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E hoje, Deus não está tratando apenas o que você está fazendo. Deus não está tratando apenas como você está caminhando. Mas hoje, com essa palavra cristocêntrica, cristológica, hoje Cristo está tratando como nós o enxergamos. Você tem resistido ao senhorio de Deus? Ao senhorio de Jesus? Ou você tem vivido de qualquer forma? Ou você tem entregado a sua vida para que realmente Jesus seja o dono da sua casa, dono da sua vida? Porque Cristo se esvaziou. Porque Cristo se esvaziou de mim e de você. Se esvaziou da sua glória. Eu e você podemos também viver aquilo que Ele viveu. Nós podemos ter aquilo que Ele tem guardado para nós. Sabe, amados, eu não sei como que você está vivendo até aqui. Eu não sei como que você tem caminhado com o Senhor até aqui. Eu não sei se a sua caminhada com Cristo é referente ao que você ganhou dele. Se o seu relacionamento com Cristo, eu não sei se é um relacionamento de fachada ou de o que Cristo tem para me dar. Eu só sei de uma coisa: a nossa obediência vai trazer Cristo cada dia, cada momento mais perto de nós. Você não vai ser conhecido pelo que você ganhou. Você não vai ser conhecido pelo que você ganhou. Você não vai ser conhecido pelo que você adquiriu. Isso aí é o que você vai deixar como talvez um legado mundano. Mas você vai ser conhecido pelas lutas que você venceu, pelas feridas que cicatrizaram e você venceu. Você vai ser conhecido por todas as vezes que você venceu quando Cristo te deu as condições de vencer. Eu quero te convidar neste momento você talvez refazer seu pacto com o Senhor. Talvez você refazer a entrega da sua vida ao Senhor. O Senhor que hoje está falando aos corações. Talvez é nós que já não vemos mais o Senhor como Deus. Já não vemos mais o Senhor como Senhor. Talvez nos tornou somente um amigo. Talvez Ele só se tornou na nossa caminhada um amigo. Um amigo que não pode me chamar atenção, que não pode me ensinar, porque eu fico bravinho. Talvez o seu relacionamento com Deus se esfriou. Talvez o seu relacionamento com o Senhor se esfriou porque você procurou outras paixões. Talvez hoje é o momento que você precisa para restabelecer a sua conexão com o Senhor. Se você puder, feche seus olhos nesse momento. Vamos adorar o Senhor.
Peça ao Senhor. Todos os dias, só pra te adorar. Quero ser meu bom perfume, primeira essência, já de particular. Você pode colocar a mão no seu coração? Diga a Ele: Senhor, talvez eu tirei o Senhor do lugar de excelência da minha vida. Talvez eu tirei o Senhor e coloquei tantas outras coisas no seu lugar. Eu coloquei meu dinheiro, coloquei a minha vida particular, coloquei o meu trabalho, coloquei às vezes até a minha família, ou me coloquei em primeiro lugar. Eu tirei o Senhor do lugar de excelência, de domínio. Eu tirei o Senhor do centro da minha vida. Deus, mas hoje nós precisamos retornar o Senhor ao lugar de primazia, Senhor. Pai, eu declaro hoje, eu digo da minha vida, Senhor, eu declaro que o Senhor tem liberdade de ser o primeiro e o único na minha vida. Eu declaro, Senhor, que a minha vida, o Senhor tem total liberdade de fazer o que o Senhor quer. Pai, o Senhor tem liberdade do lugar de realmente de referência na minha vida, Senhor. Pai, o altar da minha vida seja dado ao Senhor. Pai, nessa noite, Deus, eu renuncio todas as práticas que deixou o Senhor de lado, Senhor. Pai, eu renuncio, Pai, todas as ações demoníacas, ó Pai, que às vezes consciente ou inconsciente eu fiz, Senhor. Pai, em nome de Jesus, me perdoa, Senhor. Me perdoa, porque às vezes eu coloquei o meu querer, o meu bem-estar, Pai, a minha prepotência em primeiro lugar, ó Deus. Eu não fui servo como o Senhor foi. Eu não me esvaziei de mim mesmo como o Senhor fez assim, Senhor. Oh, Pai, isso está me levando para longe do Senhor. Pai, mas hoje eu quero te pedir, Santo Espírito de Deus, tome o lugar que é teu. Tome o lugar de excelência na minha vida. Tome o comando do meu coração. Tome o comando da minha alma, Senhor. Não solte da minha mão, porque eu peco contra ti. Eu sou falho. Pai, sem o Senhor eu não valho nada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma a minha vida. Deus, que eu venha ser, ó Pai, uma referência do Senhor. Que eu venha ser, ó Deus, realmente um pequeno Cristo do Senhor aqui, Senhor. Que eu venha amar os meus irmãos, que eu venha servir os meus irmãos assim como o Senhor fez. Paizinho, em nome de Jesus, ajude os meus amigos também, Pai. Ajude os meus irmãos que aqui estão, Senhor. Pai, tem pessoas que já nem sentem mais o agir do Senhor. A sua vida já está no automático, como se nunca fosse morrer, Senhor. Como se fosse ficar para a eternidade neste lugar. Pai, em nome de Jesus, ajude os teus filhos, Pai, nas fraquezas. Ajude os seus filhos, ó Pai, a voltar à essência da adoração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, manifesta com teu poder, ó Pai. Pai, o Senhor tem primazia nesta igreja também, Senhor. O Senhor é o nosso cabeça. O Senhor é o cabeça dessa igreja, Senhor. Pai, que o teu nome seja glorificado. Que o teu nome seja exaltado, Senhor. Pai, que o teu Espírito, ó Pai, venha sobre nós, Senhor. Pai, toma a nossa vida, Senhor. Nos conduza pelo amor eterno, Senhor. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos isso, Pai. E que a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus, que o amor do Pai seja derramado sobre a sua vida e sua casa. E quem crê, diga amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Que Deus te faça
vencer cada dia mais e mais. Em nome de Jesus. As mulheres estão ali fora.